inversão temporal e pós-categorização. Bora a vinheta. Esses dois conceitos vieram por inspiração do Bob Johansen. Para quem não sabe, o Bob Johansen é um dos futuristas mais reconhecidos, mais respeitados do mundo. Ele foi presidente do Institute for the Future em Palo Alto de 1996 a 2004, mas continua super conectado à organização. Ele é uma espécie de embaixador, tendo participação tanto nas decisões de board quanto nos workshops que eles promovem. Quando eu estive estudando por lá em 2015, eu recebi diretamente das mãos do Bob esse presente aqui, com dedicatória personalizada. Olha só que moral, item que é um dos mais valiosos que eu guardo com mais carinho na minha prateleira. Pois bem, o Bob tem vários títulos que são referência no meio do futurismo, mas tem um bem recente que inspirou bastante os profissionais da Aerolito, chamado Full Spectrum Thinking. Do momento que eu gravo esse vídeo aqui, que é a primeira semana de maio de 2020, dá pra dizer que esse título é, dentre todos os grandes futuristas, dentre todas as grandes futuristas do mundo, a bibliografia mais atual que existe. E foi dessa publicação que a gente tirou os dois conceitos que completam a nossa matriz, começando pela inversão temporal. A nossa tendência natural é enxergar o tempo de forma linear, do passado para o presente, do presente para o futuro. Portanto, quando a gente está na posição de liderança de organização, a gente costuma fazer o mesmo. A gente pensa o agora, a gente pensa os próximos passos e a gente pensa o futuro. Automaticamente, a gente acaba empregando mais energia nas duas primeiras etapas e acaba subestimando o futuro. Afinal de contas, ele não tem influência direta no meu dia a dia, ele vem só lá na frente. Mas no capítulo 3 do livro, o Bob sugere uma perspectiva nova, que faz total diferença e tem um impacto gigantesco na nossa empresa. Ele diz que quando a gente enfrenta uma ruptura muito grande, quando a gente vive um período de muitas incertezas, a gente precisa fazer uma correção, uma inversão temporal. A gente precisa olhar para o agora, a gente precisa olhar para o futuro e depois para os próximos passos. Quando a gente tem uma grande ruptura, o futuro chega mais rápido do que em condições normais. E a etapa de próximos passos fica sanduichada, ela fica mais curta. E, já que esse futuro é radicalmente diferente do presente, entender primeiro o futuro nos permite posicionar bem os próximos passos. Assim, a transição é mais suave e natural. Se a gente decide pensar primeiro sobre os próximos passos e depois descobrir qual é o futuro, pode ser um abismo muito grande, o que torna a sua adoção mais traumática. Faz sentido para vocês? Porque para nós faz todo. A gente ficou apaixonado por essa ideia lá dentro da Aerolito. Tanto é que a gente não conseguiu deixar de fora desse insight número 3. Galera, eu encerro por aqui e no próximo vídeo a gente fala de pós-categorização, beleza? Valeu! Fala galera, tudo bem? Como prometido, é hora de falar de pós-categorização, que é, na verdade, o tema central do livro Full Spectrum Thinking. A gente fez uma edição e confesso pra vocês que foi uma edição que deu bastante trabalho. A gente pegou trechos de vídeos bem diferentes, mas acho que a gente conseguiu reunir aqui, condensar aqui as principais ideias que estão contidas no livro. Olha só. Full spectrum thinking is the ability to seek clarity across gradients of possibility while resisting the temptation to be certain. Categories are what our brains use to make sense out of new experiences, but that can be very dangerous if we use old categories to make sense out of new experiences. We've got to get beyond that. And the great news is we're going to have this new array, this new mix of media tools, things like big data analytics, big data visualization, neuroscience. We'll have new tools mixed in new ways to help us get beyond
beyond the risks of certainty. Categorical thinking limits our understanding. It's judgmental, where full spectrum thinking enhances our ability to see the nuanced aspects of life, to make sense of the future in practical and much more robust ways. Now, full spectrum thinking is not completely new, and it is beginning to happen. In the medical world, for example, doctors used to label people as autistic. Now they talk about autism spectrum disorders. And the young people are most likely to bring this to life. The true digital natives who are 24 or less in the year 2020. And we talk about the XR natives who are 15 or less in 2020. These young people are bringing a full spectrum perspective to life. Full spectrum thinking will help us develop our clarity, but moderate our certainty. The opposite of clarity is not confusion. The opposite of clarity is certainty. In this world, many people are certain, but few people are clear. Então, galera, antes de qualquer coisa, eu preciso registrar aqui que essa ideia de full spectrum thinking, de pós-categorização, não é um convite à não categorização. Porque sem categorização nenhuma seria impossível de se comunicar. Seria impossível, por exemplo, gravar essa masterclass. Não é isso, tá? Pós-categorização é esquecer as caixinhas antigas, porque quando a gente usa as caixinhas antigas, ou a gente está usando um conceito, adotando um conceito que não é tão novo assim, afinal, ele encaixou perfeitamente numa caixinha antiga e aí isso não é inovação, ou a gente está subestimando a complexidade de um conceito novo, rotulando, associando a uma categorização antiga. E aí, isso é um reducionismo. Provavelmente as pessoas mais atentas devem ter percebido que Aerolitos tem uma crença muito forte nesse conceito de pós-categorização. Inclusive, a gente acreditava nisso antes de ler o livro do Bob. Tanto é verdade que a gente apresenta Aerolito como uma Futures Research Blank. Porque, de verdade, a gente não consegue encaixar Aerolito numa caixinha de uma escola, numa caixinha de uma consultoria, numa caixinha de uma empresa de pesquisa, em nenhuma delas. Ela é tudo isso e não é nada disso. A categorização tradicional separa os itens em vez de conectar. Separa maçãs e laranjas. Coloca maçãs de um lado e laranjas de outro. E aí eu pergunto para vocês, nesse momento digital que a gente vive, eu tenho que ser uma liderança com um olhar de separação ou um olhar de conexão? A categorização tradicional evoca automaticamente preconceitos e nos afasta do novo. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que seja de extrema direita. Se aproxima dela uma segunda pessoa dizendo o seguinte: olha, adoraria conversar com você, adoraria construir com você novas ideias políticas, mas quero dizer desde já que eu sou uma pessoa de extrema esquerda. A tendência é essa conversa começar mais aberta ou mais fechada? A tendência é haver mais fluxo de ideias, mais troca de ideias, ou cada um ficar restrito nas verdades que já tinha antes de começar o diálogo. A categorização tradicional, e esse talvez seja o ponto mais importante de todos, nos traz certeza em vez de clareza. E isso é muito perigoso. Porque o que uma liderança precisa nesse momento de pandemia é clareza, é convicção com relação à nossa direção. Como vai ser a trajetória? Quais são os pontos da nossa jornada? Sei lá. Qualquer correlação com a fala da Sara Sarasvati não é mera coincidência. Bom, galera, como eu falei pra vocês, esse é um conceito muito novo até pra quem estuda futurismo como nós da Aerolito. Se vocês quiserem trocar mais ideias, a gente fica completamente à disposição, beleza? No próximo